Capítulo 71. O fator psíquico na terapia. Este quadro de equilíbrios íntimos nos abre a porta para algumas observações de caráter terapêutico, sobretudo no campo bacteriológico. Exagerais o sentido profilático da antisepsia. O organismo humano é formado e sempre viveu num mar de micro-organismos patogênicos, tanto que a asepsia ou o estado ascético na natureza é condição anormal. Ora, a imunidade é produzida através do equilíbrio obtido pelas resistências orgânicas. Ao longo de intermináveis períodos de evolução, esse equilíbrio estabilizou-se entre ataque e defesa. Ao matar o micróbio, perturbais o equilíbrio da vida, no qual também o inimigo tem sua tarefa, e vos colocais assim em condições anormais. Não somente cabe a vós, mas é também vosso dever defender e manter tal equilíbrio. Sabeis que a função cria a capacidade. Ao suprimir a luta, suprimis também a contínua excitação das reações provocadas pelo assalto dos micróbios. Ganhais uma saúde no presente, levantada a crédito sobre a saúde do futuro. Obtendes uma vitória fictícia, alcançada à custa da resistência orgânica, pois desse modo, por lei natural, o organismo perderá, devido à falta de uso, suas capacidades defensivas, tornando-se impotente para defender sua vida. É evidente que a proteção artificial, atrofiando a capacidade de defesa, age em prejuízo da seleção. Já foi verificado que quanto mais remédios são empregados nos animais e nas plantas, mais cresce o número de suas enfermidades, como sucede no saprofitismo. A luta forma e mantém a resistência orgânica, que constitui o prêmio de infinitas quedas e esforços. Os equilíbrios da natureza são profundos e perturbá-los produz novos desequilíbrios. No choque constante dos contrários é produzida uma estabilidade, um acordo, uma espécie de simbiose, o que no final das contas é útil para ambas as partes. O inimigo torna-se necessário ao homem porque a reação gerada pelo assalto é a base de sua resistência orgânica. Deslocar o ritmo equilibrado das relações e permutas que se estabeleceram nos milênios significa gerar novas doenças, transformando o problema em vez de solucioná-lo. Em vista das concepções limitadas de uma ciência utilitária que fez disso seu principal objetivo, nasceu a ilusão de que seja possível suprimir a luta, e isso em todos os campos, inclusive no moral, de dor psíquica, como se o esforço da vida fosse uma imperfeição a ser superada, e não um fator fecundo, necessário, substancialmente colocado no funcionamento orgânico do universo. Tudo isso somente pode ser justificado por uma transferência do campo da luta para um plano mais alto. A supressão de um esforço e de sua respectiva conquista apenas são justificados pela sua substituição por um esforço mais elevado, dirigido a conquistas superiores. E assim ocorre de fato. A luta física e orgânica está se transformando em luta nervosa e psíquica. A medicina deveria ter em grande consideração o fator psíquico, não apenas no campo específico da psicoterapia,
mas também em todos os casos e em todos os momentos, como fator de importância decisiva. O materialismo imperante, absorvido apenas pelo seu enfoque no lado material da vida, não podia perceber nela seu aspecto mais profundo, o espiritual. Embora esse tipo de ciência tenha sem dúvida produzido e criado muito, é necessário agora ultrapassá-lo. No entanto, ainda subsiste aquela psicologia que, por inércia dos centros de cultura, influencia o pensamento oficial proclamado das cátedras do mundo civil. Está na hora de continuar o caminho percorrido até aqui pela ciência materialista, mas agora com uma ciência espiritualista. O espírito, como vedes, não é um fenômeno abstrato, isolado ou isolável, relegável ao campo da ética e da fé, mas invade todos os fenômenos biológicos, sendo por isso fundamental em fisiologia, patologia e terapia. O vibrante dinamismo vital está todo permeado dele. É preciso, portanto, menos anatomismo e mais psiquismo, que deve não apenas ser invocado no estudo das neuroses, mas também estar sempre presente em toda a disciplina médica. O fator moral é importante, pois quando negligenciado, pode, mais do que a falta de cuidados materiais, fazer o doente perecer. Aos hospitais destes ar, luz, higiene e limpeza. No entanto, a frieza desses locais provoca calafrios. Deveis pensar que nesses lugares de dor encontra-se não somente o corpo animal, mas também e sobretudo a alma de um homem. Mais do que de análises microscópicas e radioscópicas, de esterilizantes e de ostentação de ciência, há necessidade de flores, de música, de palavras sinceras, de atitudes afetuosas e, sobretudo, de bondade. O estado de alma sobre o qual repousa o segredo do metabolismo e, portanto, da cura, é desprezado. Mesmo em matéria de infecção, o espírito, muitas vezes, influi mais do que a esterilização do ambiente. Vede que o equilíbrio orgânico é mera consequência do equilíbrio psíquico, mantendo com ele uma estreita relação, pois é o estado nervoso que determina e guia as correntes elétricas pelas quais é presidida a contínua reconstrução química e energética do organismo. Se elas tomam uma direção diferente, na qual a corrente positiva, ativa e benéfica inverte-se numa corrente negativa, passiva e maléfica, substituindo um estado psíquico de confiança e de bondade por outro de depressão e má vontade, então, em vez de saúde, o impulso gerará doença, em vez de desenvolvimento, trará retrocesso, em vez de saciedade, causará intoxicação, em vez de vida, resultará em morte. Essa alma misteriosa que permeia tudo irá futuramente emergir da sombra como um gigante, tendo sua anatomia, seu funcionamento e sua evolução determinados pela ciência. A nova medicina levará para os primeiros planos o fator psíquico, não mais enfrentando, como agora, o estado patológico com meios coativos, que, ou mais ou menos, são sempre violentos. A correção do estado anormal, dada pela retificação do funcionamento arrítmico, não pode ser alcançada somente através de atuações externas
tentando adentrar no organismo por meios físico-químicos. É necessário penetrar em seu íntimo transformismo, secundando as vias naturais do psiquismo, que domina as funções. Esta correção, então, não será mais constituída por um choque brutal, decorrente da introdução de compostos químicos, muitas vezes geradores de reações antivitais, mas sim por uma corrente que se fundirá na correnteza da vida, formando um dinamismo benéfico, o qual retificará o dinamismo desviado. Ao administrardes tais substâncias, não podeis saber as condições químicas antitéticas que elas podem encontrar, nem as desconhecidas reações que elas podem excitar nas tão diversas condições orgânicas dos indivíduos. Há atrações e repulsões, como há também limites de tolerância totalmente pessoais. Muita prudência com o emprego igual para todos dessa química violenta. Uma via mais pacífica para penetrar na corrente vital é o caminho psíquico. O funcionamento orgânico obedece àquela instintiva sabedoria que, através de longuíssimas experiências, fixou-se no subconsciente e que nele se fraciona em várias almas menores, instintivas, as quais executam, sem que saibais, o trabalho específico de cada órgão. A consciência pode lhes dar ordens por via sugestiva, as quais serão executadas tal como determinados comandos são obedecidos por um animal domesticado. O caso do trauma psíquico vos demonstra a realidade dessas influências. Eis então como, pelas vias psíquicas, podem ser abertas ou fechadas as portas aos assaltos patogênicos, ativando ou paralisando as defesas orgânicas. Assim, não se matam os micróbios, mas se reforçam as resistências, obtendo-se resultados que superam os efeitos da mais escrupulosa asepsia, pois a patogênese não depende tanto das condições ambientais quanto da vulnerabilidade específica individual, que predispõe à doença e é largamente influenciada pelo estado psíquico. Final do capítulo 71.